A história de Adão e Eva citado nas Sagradas Escrituras é algo que praticamente todo mundo conhece. No início da criação, criou Deus o homem, e este foi chamado de Adão. Logo, este se sentiu só, e Deus então criou-lhe uma adjutora, que se chamou Eva. No entanto, existe uma história de que Adão, antes de Eva, teria tido uma esposa, que semelhantemente a ele teria sido criado da mesma forma, do pó da terra, Lilith. Será isto verdade? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e tire suas próprias conclusões sobre este intrigante e polêmico assunto. Lilith, a mãe dos demônios. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. A Bíblia Sagrada, sem sombra de dúvidas, é a Palavra de Deus. Nela estão relatados inúmeros mistérios sobre a criação e, consequentemente, sobre o mundo que vivemos. Nas Sagradas Escrituras é relatado a história da criação do homem, sua queda e o caminho percorrido diante os desafios impostos pela vida. As Sagradas Escrituras dizem que Deus é um espírito, e quando Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, este também se originou como um espírito, e consequentemente acabou se tornando uma alma vivente. Adão, como foi criado à imagem e semelhança do Criador, este era ao mesmo tempo macho e fêmea. No entanto, viu Deus que ao homem não era bom que este estivesse só. E com isto, Deus resolveu tirar o espírito feminino que havia em Adão e criar-lhe uma companheira. Então Deus fez com que Adão caísse em profundo sono e, retirando-lhe uma de suas costelas, criou a mulher, para que assim tornasse a esposa de Adão. Após Deus apresentar-lhe Eva, Adão exclamou: "Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada." A grande pergunta que não quer calar: por que Adão teria feito esta afirmação sobre Eva, dizendo: "Esta sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne"? Muitos atribuem essa frase, porquanto Adão teria tido uma outra esposa antes de Eva, Lilith. Será isto verdade? Quando se trata de livros apócrifos, bem como escrituras fora da Bíblia, é necessário termos cautela sobre estas informações. No entanto, sabemos que muitas informações da Bíblia Sagrada foram retiradas pela elite de acordo com suas vontades e diversos interesses obscuros. Porém, isto não invalida a veracidade das escrituras contidas na Bíblia, até porque sabemos que forças ocultas tentaram e até hoje tentam suprimi-la, alterá-la ou até mesmo destruí-la. Alguns, por terem pouca visão de mundo, de imediato invalida as Sagradas Escrituras, alegando que por conta disto, esta não seja de fato a Palavra de Deus.
Quando analisamos o ciclo histórico das Sagradas Escrituras, notamos que muitas informações da Bíblia foram deturpadas ao longo do tempo, tais como a verdadeira identidade de Deus, bem como aspectos de suas manifestações, que acabaram sendo distorcidas e interpretadas como sendo vários deuses. Ideologias que dificultam a humanidade de compreender que existe somente um único Deus, Criador de todas as coisas. No ano de 325 d.C., foi realizado o primeiro concílio de Nicéia, presidido pelo imperador romano Constantino. O concílio teve como objetivo reunir bispos de todas as regiões para discutir e definir temas fundamentais do cristianismo, tais como a data da Páscoa e se Cristo era um ser criado ou não. Além de condenar, rejeitar e retirar da Bíblia os chamados evangelhos apócrifos, que também são chamados de evangelhos gnósticos. Aqueles que, segundo o concílio, foram escritos sem a inspiração divina, por irem contra os dogmas estabelecidos pela Igreja. Vários evangelhos originais daquela época, que deveriam estar na Bíblia, foram retirados, e por consequência, muitos destes a elite rapidamente tratou de considerá-los falsos, mas apropriou-se deles, trancafiando em seus cofres. Algo muito estranho, você não acha? A história de Lilith é mencionada originalmente no Talmud hebraico, quando Israel tornou-se cativeiro na Babilônia, no século 5 a 3 a.C., e posteriormente foi citada em alguns evangelhos considerados apócrifos da Idade Média, tal como o alfabeto de Ben Sirá. Lilith teria sido a primeira mulher que Adão teve antes de Eva. Esta, como foi mencionada, remonta a um passado longínquo e era tido como uma deusa ou um demônio feminino adorado na Mesopotâmia e Babilônia. E com isto era associada aos ventos e tempestades, que muitos imaginavam serem portadores de enfermidades e morte. Na crença tradicional judaica, Lilith é muito conhecida como sendo um demônio noturno. E como foi dito, esta é tratada como a primeira mulher de Adão, mediante a personalidade bíblica, e aparece descrita uma vez em uma passagem do Talmud judaico. Agora, se esta história seja verdade ou não, fica a critério de cada pessoa. É importante mencionar que o canal do Braga não tem intenção alguma de denegrir a palavra de Deus, nem tampouco convencer-lhe de nada, mas refletir sobre coisas que muitas pessoas escondem de você. De acordo com a história de Lilith mencionada no alfabeto de Ben Sirá, no início, Deus havia criado Adão e Lilith, ambos do pó da terra e em igualdade de condições. De acordo com outra versão, segundo as tradições judaicas, Lilith teria sido criada de um pó negro e excrementos, condenada a ser inferior ao homem. Porém, de acordo com os documentos apócrifos, resumidamente, Lilith e Adão, ambos teriam sido criados do pó. E um fato curioso é que Lilith não aceitava a condição de ser submissa a Adão, até porque, num de seus argumentos, estes eram feitos da mesma matéria. A história conta que, com o passar do tempo, Lilith queria ser superior à autoridade de Adão. E Adão, ciente de sua supremacia, nega a ser submissa a Lilith e inverter a ordem estabelecida por Deus. Com isto, a relação de Adão e Lilith torna-se difícil. Em algumas passagens dos evangelhos apócrifos, Lilith reclama: "Por que devo deitar-me embaixo de ti? Por que devo abrir-me sob teu corpo? Por que ser dominada por ti? Contudo, eu também fui feita de pó, e por isso sou tua igual." Desta forma, Lilith disse ao Criador, retrucando que era assim que Deus lhe havia feito e que assim continuaria.
A história conta que em determinado tempo, Lilith acabou se rebelando contra Deus e contra Adão. E com isto, esta acabou decidindo abandonar o Jardim do Éden. Adão, muito triste e solitário, suplicou a Deus: Soberano do universo, a mulher que você me deu fugiu. Conta a história que Deus envia então 3 anjos a trazê-la de volta: Sanvi, Sansavi e Samangelaf. No folclore europeu, o nome de tais anjos é colocado em placas que ficam perto das portas das residências. Motivo: afastar o espírito de Lilith. Os anjos Sanvi, Sansavi e Samangelaf foram até Lilith para buscá-la. Sem sucesso, estes retornaram, dizendo que Lilith havia se recusado a voltar. Com isto, viu Deus que o homem estava só, e disse Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. E da costela de Adão, Deus formou Eva, sua esposa. Adão então exclamou: Esta sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto foi extraída do homem. No entanto, o que de fato teria acontecido com Lilith? A história conta que Lilith em um dado momento se descobre, pronuncia o nome mágico de Deus com ira, assumindo o que talvez seria a sua verdadeira identidade, um demônio feminino. Lilith então voa para as margens do Mar Vermelho. E a história conta que quando os 3 anjos haviam encontrado Lilith, esta se encontrava nas charnecas desertas do Mar Arábico, onde a tradição hebraica diz que as águas chamam, atraindo como imã todos os demônios e espíritos malvados. Lilith estava rodeada por todas as criaturas perversas saídas das trevas. Está num lugar maldito, onde se produzem espinhos e abrolhos. Os anjos então gritam a Lilith, dando-lhe ordem de voltar para junto de Adão. No entanto, Lilith já não é mais a esposa daquele que um dia foi o seu marido Adão. É um demônio manifesto, longe do amor de Deus e mergulhada nas trevas. Esta diz aos anjos que já não queria mais nada com Adão, e muito menos com Deus. Com isto, os anjos não têm outra alternativa em deixá-la, seguindo o seu próprio caminho. Aquela que um dia foste criada para ser uma bênção ao lado de seu marido Adão. A história conta que Lilith então encontra o que seria o seu par perfeito, um anjo caído chamado Samael, e a partir daí passa a viver como um demônio feminino, gerando 100 demônios por dia, assumindo o seu tenebroso destino. Alguns especialistas no assunto afirmam que Lilith já havia sido criada como um demônio. No entanto, o tempo mostrara sua verdadeira identidade. Uma outra versão da história diz que Deus havia decidido punir Lilith pelos seus pecados. E então resolve exterminar todos os seus filhos, os pequenos demônios advindos de uma união infernal. Com isto, a ira de Lilith com o Criador e com o homem acabou agravando-se ainda mais, tornando-se muito grande. Muitos dizem que Lilith, para se vingar de Deus, segue por todo lugar, estrangulando de noite as crianças pequenas nas casas, onde não se tem a proteção de Deus, ou surpreende os homens no sono, induzindo-os a mortais abraços. Os mais entendidos no assunto alegam que Lilith foi a primeira bruxa na história da humanidade. Atualmente, Lilith é considerada uma entidade sobrenatural que assombra pessoas enquanto estão dormindo. Esta possui muitos filhos demoníacos, criaturas trevosas que sugam a energia sexual das pessoas. Os demônios femininos seriam chamados de súcubos e os masculinos de íncubos.
Lilith seria uma deusa das trevas, mãe dos demônios, e é conhecida pelo mundo dos ocultistas do lado místico negro. Seu símbolo é a coruja, que representa a sabedoria que vê na escuridão. No livro da Cabala judaica, Lilith teria sido a serpente que enganou Eva, que a fez comer do fruto proibido, o que seria o sexo. No Brasil, ela é chamada de pombagira, um demônio sexual que, segundo relatos de pessoas, quando esta entidade ataca ao homem ou mulher, acaba influenciando a orientação sexual do indivíduo, levando-o a desejos impuros, contrários à natureza do gênero. Lilith sempre é associado a um ser das trevas, ligado a seres demoníacos, a luxúria, avareza e riquezas. Dona de uma beleza incomum, esta é uma das 5 concubinas de Lúcifer e possui o título de Rainha do Inferno. Segundo o que é relatado nas histórias, ao contrário de Eva, que morreu como qualquer ser humano, Lilith não teria morrido. Acabou se tornando propriedade particular de Lúcifer, metamorfoseando-se em um demônio. Se essa história é verdade ou não, a única coisa que sabemos é que Deus sempre dá uma chance ao homem de se arrepender de seus pecados, deixando a nós o livre-arbítrio de aceitá-lo ou não. A decisão é clara, terá consequências, pois o afastamento de Deus sempre trará sofrimento e condenação. Lilith não queria ser submissa a Adão ou estar na presença de Deus, mas de resto acabou sendo submissa a Satanás. Então não faça como Lilith, que se afastou do Criador. Volte para Deus enquanto é tempo. E aí, pessoal, o que vocês acharam desta história? Verdade ou mito? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!